recomeçar é o maior desafio para quem vive o luto. É um processo muito difícil. E nesse processo, encontrar as forças, voltar a sorrir, é mesmo impensável, mas é necessário. É necessário isso. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Eu convido você de casa a abrir seu coração, a participar com a gente, porque aqui no nosso estúdio eu tenho a honra de receber duas mães que conhecem de perto essa dor. Eu recebo a Jéssica Rosner, mamãe da Yara. A Yara já passou vários momentos aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Boa tarde, seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada pelo seu carinho com a gente, sua presença. Eu recebo também minha grande amiga, mamãe do Theo, Catiúcia. Obrigada também pela sua participação mais uma vez com a gente para falar de um assunto que exige muita sensibilidade e por isso também nós convidamos o psicólogo Alexandre Brito para participar com a gente. Primeiro eu quero saber como é que tem sido esse processo para vocês. Vou começar com você, Jéssica. Um processo recente, né? 6 meses. Sim. Ai, gente, é uma emoção muito grande estar aqui, principalmente falando desse assunto, mas, como você disse, é necessário. Quando não tem como a gente se preparar, né, para viver o luto, a gente lê livros, a gente tem os médicos do paliativo avisando ali o que vai acontecer, mas quando de fato acontece, o nosso mundo acaba, aquele mundo ideal, onde tudo era um sonho, acaba. E você tem que descobrir coisas simples da vida. Por exemplo, às vezes eu tenho que descobrir o que eu gosto para eu comprar num supermercado, o que eu gosto de comer, porque tudo era para ela. Então, hoje eu estou tentando encontrar a nova Jéssica depois de tudo que eu aprendi com a Yara. Linda! É difícil para a gente também, é difícil para mim como mãe, ainda mais conhecendo de perto esses dois corações aqui incríveis. E agora, você, Catiúcia, o seu processo já vem acontecendo por 6 anos. Como é que tem sido? Eu falo que no luto não é um dia de cada vez, né? É um minuto de cada vez. Ao mesmo tempo que você está aqui sorrindo, brincando, você faz... Se ele tivesse aqui. A memória vai e volta? Vai e volta. E são os gatilhos, né, que acontecem. Às vezes é um brinquedo que você lembra e fala, ele ia gostar disso. Hoje, talvez um pouco diferente da Jéssica, porque eu já percorri um caminho um pouco maior, eu consigo ter essas lembranças e sorrir. E trazer leveza para o meu coração. Mas realmente são processos, e processos que precisam ser respeitados, que precisam ser acolhidos, senão o luto normal, ele vira um luto prolongado que pode virar uma depressão. Né? Então, talvez isso o doutor Alexandre vai falar até muito melhor do que nós, que precisa-se de um acompanhamento para quem não consegue seguir sozinho, porque não é fácil. É um minuto de cada vez. Um minuto de cada vez. Muito profundo isso, visto de uma mãe. Alexandre, é possível voltar a ser feliz? Quando você fala que talvez eu saiba melhor, eu não sei muito bem se realmente a gente pode dizer que alguém sabe melhor que outra pessoa sobre o luto, né? Porque é uma experiência tão individual. Muitas vezes as pessoas acham assim, nossa, como você é forte por estar passando por isso. Talvez não seja força, não teve outra opção. E você tem que viver aquilo, você tem que sustentar aquilo, você tem que lidar com essa perda de alguma forma e com essa morte, que muitas vezes algumas pessoas nem tratam como perda, até tratam como o ganho naquele tempo que eu estive com essa pessoa. Então, o luto, você começa a lidar, Roberta, com a possibilidade de viver uma nova presença dessa pessoa. Você começa a tentar, de algum modo, né, estabelecer novas possibilidades de sorriso também. Porque, veja bem, às vezes a gente perde alguém para a morte e a gente tem a dúvida se a gente pode continuar sendo feliz. Se nós temos autorização para sorrir, se isso é permitido ou não. Né? E muitas vezes a gente tem que se redescobrir, como você trouxe, né? Quem sou eu, o que eu gosto, o que eu sou capaz de fazer e que isso não desrespeita a pessoa que morreu. Pelo contrário,
A gente sempre tenta manter essa presença, não tem problema nenhum isso acontecer. Algumas pessoas acham que luto é algo que se supera, luto é esquecer. Não é. Luto não é algo que se supera e luto não é algo para você esquecer. É um novo modo de lembrar, uma nova presença, é uma forma daquela pessoa te compor de alguma forma também. Então, a morte, né, a gente mantém viva a partir da lembrança. Então, de algum modo, ter o luto é fazer uma certa despedida, mas não se despedir por completo. Então, é possível que você se reinvente e reencontre outros modos de ser feliz. E lembrar da pessoa que morre é um respeito com ela. Não se trata de você ter agora, por exemplo, ser proibido de ser feliz, não é isso. Mas você vai ter que reencontrar como essa felicidade pode ser possível na vida que se configura agora nesse novo formato. Muito importante isso que você falou a respeito, não está proibido de ser feliz, porque às vezes eu acho que as pessoas que passam por isso não querem se permitir, talvez estejam assim, cria-se um bloqueio, parecendo assim, não posso ser assim, não posso ser feliz, não posso porque comemorar. Não posso, né, celebrar, vamos supor, às vezes vem uma data de aniversário. Como é que você lida com isso? Tem a preocupação também com o que os outros vão pensar? Existe isso? Eu cheguei numa fase da minha vida que eu não tenho mais essa preocupação. Acho que a maturidade também, além do luto, ela traz isso. Mas as pessoas te cobram. Então, eu falo que tem assim, mas ela já está fazendo isso? Ou ela ainda está sentindo isso? Então, são dois caminhos que as pessoas do nosso entorno, e não é por maldade, e às vezes é porque quer ver a gente bem, e elas cobram ou culpam. Talvez uma culpa que a gente nem carregue. Talvez a gente queira sentar, tomar um café e sorrir e seguir, mas aí alguém senta do lado e fala assim, nossa, que bom que você já está assim, né? Porque tem pouco tempo, né? Então, isso vem. E isso, às vezes, machuca muito. E aí é o que eu falo, que a gente tem que falar mais de morte. Porque a morte faz parte da vida e as pessoas precisam aprender a lidar com ela. Para poder lidar com quem está passando por isso. Porque todos nós vamos passar. Todos nós, ou vamos morrer, ou vamos perder alguém e vamos ter esse sentimento. E a gente precisa se preparar e precisa falar mais sobre morte, porque morte é vida. Jéssica, no seu caso que está mais recente, você sente isso? Yara faria 8 anos, né, no dia 24 de maio, que foi recente. E eu tive essa coisa, assim, quando estava se aproximando a data, eu fiquei, e agora? Vai chegar o aniversário dela e não tem uma festa. E ela era da festa, né? Vocês sabem, se ela estivesse aqui, o menino da câmera estava tentando pegar ela. E eu senti muito forte no meu coração, assim, uma mensagem dela para realizar o sonho dela de nadar com os tubarões. Você deve ter acompanhado. Foi uma loucura, assim, mas eu acho que é importante isso, da gente não se preocupar com o que os outros vão pensar, porque o que a gente está vivendo é uma dor que não tem nome. Não tem forma certa ou errada de lidar com essa dor. Mas o que a gente, de fato, precisa é olhar para dentro e ver o que eu agora consigo fazer, mesmo com essa dor. E eu consegui nadar com os tubarões no aniversário dela. E Yara se mostrou presente. Ela deixou um brinquinho bem num naufrágio, no fundo do mar de Noronha. E no meu primeiro mergulho, no dia do aniversário dela, eu encontrei esse brinco com 2 corações. Ou seja, mais uma confirmação de que a gente precisa fazer o que a nossa intuição guia. Porque, apesar dela não estar aqui fisicamente, ela está em tudo. Ela está dentro de mim, ela está nas coisas que ela gostava, nas pessoas que amavam ela. Em toda parte eu vejo gente que amava minha filha e falava dela. E é incrível, assim, a gente sentir e realizar essa nova forma de se relacionar com a pessoa que a gente tanto ama, mas não pode mais dar colo, né? Então, achar outros caminhos para esse amor de se conectar. Alexandre, durante a entrevista aqui, eu estou aqui do lado de cá assistindo esses relatos fortíssimos, emocionantes. A gente vê sorrisos
e a gente vê lágrimas. Essa oscilação, às vezes quem está de fora não sabe o que fazer, sabe? Se é importante dar um abraço, se é bom não tocar no assunto, ou se é bom ajudar aquela mãe, de que maneira que a família, os amigos podem contribuir? Entre oscilações de lágrimas e sorrisos, isso é a vida acontecendo. Não é patológico, não é algo que você tenha que ter medo de falar sobre isso, é porque a gente é muito mal educado para a morte mesmo. Não sabe o que fazer, às vezes fala bobagem. Eu digo assim, não sabe o que falar? Não fala nada. Mostra presença, mostra disponibilidade, né? Às vezes você vai tratar até a pessoa como se tivesse uma pena dela, também é um sentimento ruim. Então, mostrar presença, mostrar disponibilidade, mostrar que você está ali, mesmo em silêncio, isso já pode ser importante. Talvez você tenha que saber escutar. Qual que é a sua necessidade nesse momento? Está precisando? Como não podemos estar juntos? Né? Então, principalmente a rede de apoio, né, amigos e familiares, podem fazer esse papel também de estar junto. Mas, gente, você muitas vezes ter crises, você ter aquele momento que você desce ali no fundo do poço, tudo isso faz parte do processo, faz parte do sentir, isso tudo é vida acontecendo. Então, tentar evitar medo, tristeza, raiva é bobagem, porque você vai sentir tudo isso, né? Ao mesmo tempo que vai sentir também a alegria, as felicidades. Nada é para sempre, nem a tristeza, nem a alegria. Então, oscila, é a vida acontecendo. Então, não sei o que fazer muito bem? Mostre presença, mostre disponibilidade e, às vezes, aprenda a fazer o silêncio, que, às vezes, o silêncio fala demais. Tem aqui relatos de mães, de famílias abrindo o coração também. Tem um comentário da Cristiane, que ela diz: eu sou mãe da Ana Luísa, que fez tratamento de neuroblastoma junto com a Yara. E ela fala, é uma luta muito difícil, corremos contra o tempo, só Deus para nos manter em pé, né, de pé. Mas eu deixo aqui meu abraço e carinho para a Jéssica. Tem outro relato falando, eu estou passando pelo luto, tem 2 meses e uns dias. Minha alegria não é a mesma. Hoje eu não tenho esperança nem perspectiva do futuro. São muitos os pensamentos de como recomeçar. Outro relato, minha amiga perdeu um filho de 12 anos em uma tragédia. Ele pegou a arma do pai sem querer, disparou contra ele mesmo. Tem um mês, aí toda vez que eu converso com ela, ela me diz, ore por nós, que não está fácil seguir sem meu filho. Imagina a dor dessa mãe também, gente. Outro relato falando, eu perdi minha filha com 8 meses de gestação, eu passei mal de madrugada, eu fui ao banheiro, eu tive um aborto espontâneo, não pude fazer nada para salvar a minha filha. Já tem 9 anos que isso aconteceu, essa dor eu carrego até hoje, mas agora eu tenho um menino lindo de 7 anos. Sobre esses tempos, teve um outro desabafo interessante da Tati, que ela falou sobre respeitar o tempo. Eu até anotei aqui, né? Ela falou sobre respeitar o tempo. O que vocês definem como esse tempo? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu imaginei assim, com 6 meses, eu acho que eu já vou estar indo embora do Brasil, que eu vou estar ótima, entendeu? Porque eu tinha vários planos. E agora estamos em 6 meses. E eu não estou bem, eu não estou bem. Eu não estou preparada para estar longe da minha família, dos meus amigos. Com tudo que eu estou fazendo hoje, eu sei que eu ainda tenho muito para melhorar, sabe, dessas oscilações. Porque, às vezes, você está muito bem. Ela comentou aqui, isso acontece muito. Eu fui fotografar agora, recente. Aí eu estava lá fazendo as fotos da bebezinha. Do nada, eu olhei a bebezinha assim, e eu lembrei da Yara. E eu queria parar as fotos ali e começar a chorar de saudade. Então, não existe forma, tempo. O pessoal me vê nadando, fazendo yoga, kickbox, aí fala, e trabalhar? Quando você vai voltar a trabalhar? Eu falei, não, isso daí é mais difícil, gente, calma aí. Isso demanda um emocional gigante. E eu tiro o chapéu para as mães que, infelizmente, não têm essa rede de apoio e já tem que enterrar os filhos e voltar a trabalhar, uma rotina exaustiva muitas vezes. E eu agradeço muito por estar tendo esse suporte e uma rede de apoio assim me abraçando, com muita escuta, com muita verdade, para que esse tempo seja o tempo que for, mas que seja com calma e respeitando a tristeza, a alegria, os momentos de diversão, os momentos de silêncio. Ela falou de rede de apoio. Como é que foi a sua, Catiúcia? Porque é importante a gente falar sobre isso, né? A rede de apoio, para mim, é essencial. Então, eu tive, como o doutor Alexandre falou,
gente que só esteve ali. Eu tenho um exemplo de uma amiga que ela ficou 2 meses dentro da minha casa. E ela não falava nada. Ela só falava, vamos tomar um café? Vou na padaria comprar um pão. Ela só estava ali. E eu falo que foi a maior ajuda que eu tive, porque ela não julgou, ela não cobrou, ela não deu o conselho, porque os conselhos são lindos, mas às vezes nem na hora tanto, errada, né? Na hora errada ou do jeito errado, né? Eu sempre falo de uma das frases que eu ouvi, né? Ah, minha filha, acalma seu coração em Deus, porque quando Deus leva pequenininha assim, é porque não ia prestar. Então, e você ter que aprender a colocar filtro, né? No momento que você está num sofrimento. Ela falou por mal, ela queria me consolar, mas ela falou demais, né? Fala demais por não ter nada a dizer, então... Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de ficar calada. Então, às vezes, é aquilo, o silêncio ele fala muito. E, às vezes, o serviço, o servir, ele é uma coisa que cura quem está te servindo e a nós, né? A gente até aqui nos bastidores tivemos uma trocazinha aqui, que foi o que me salvou muito. O servir. Com 1 mês eu estava dentro de um hospital ajudando uma mãe que estava perdendo o filho e as pessoas perguntaram, como que você conseguiu? Eu falei, não sei, só sei que ajudou mais a mim do que a ela. E me ajudou. Então, o tempo, só o tempo vai dizer, cada um tem o seu. E a gente respeitar. Tem um tempo que a psicologia considera, calcula, Alexandre, para que passou dessa fase, é importante buscar ajuda, porque às vezes tem mães, tem famílias que estão assim, não, eu vou conseguir, eu vou do meu jeitinho, deixa que o tempo vai dar tempo, né? Dê tempo ao tempo, mas às vezes isso acende uma luz, assim, né? Um alerta. Olha, 2 coisas, então, para falar sobre o tempo. A primeira delas é, o tempo, quando a gente fala de perdas, ou morte, ou qualquer situação traumática, não é um tempo cronológico, é sempre um tempo pessoal, vamos colocar assim, que a gente chama de tempo lógico, né? Que é esse tempo para eu entender, para eu viver as coisas, porque às vezes as coisas acontecem e eu não assimilo imediatamente. E eu não tenho um prazo para dizer quando essa assimilação vai acontecer e como ela vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é controverso na própria psicologia, na psiquiatria, é sobre o tempo. Alguns dizem que o tempo pode variar, por exemplo, 6 meses a 1 ano, que depois disso pode se tornar algo que leva a um adoecimento, mas existe um outro lado, esse lado eu adoto, que não existe essa questão do tempo, porque para mim o luto é para sempre. O luto é toda vez que você lembra do morto, da morta, seja como for, você está em luto, você está em memória, você está em produção de presenças, você está simbolizando, você está respeitando aquela vida. Uma mãe que perde uma filha ou um filho, continua sendo mãe. Se tiver um outro filho, vai ser o mais novo, o que vier. Percebe? Então, continua existindo. Não, né? A morte não elimina a existência. Né? O que elimina a existência é o esquecimento. Né? Para mim é isso. Então, não tem, então... O que pode acontecer, pessoal? Vamos lá para quem está em casa, então, entender isso um pouco melhor. Tem o luto, que é uma reação à perda, eu perdi alguém. Isso pode estar associado ao quê? A uma depressão, a uma esquizofrenia, a um transtorno de ansiedade. Aí você vai começar, de fato, a fazer o tratamento disso que acontece em conjunto. Então, eu vou tratar o luto, mas porque também tem uma depressão presente que pode fazer com que a situação do luto se agrave. Eu evoluo para uma melancolia. Então, aí a gente tem que tomar esses cuidados, né? Mas o luto por si só, pessoal, não, deixar isso bem evidente aqui, não é doença. Luto não é doença, é uma forma do organismo se reestruturar, se reinventar para que você viva uma nova presença de quem morreu. E que quando a gente fala assim, luto, né, a gente trouxe aqui, nós convidamos 2 mães, né, a Yara, a Catiúcia. A Yara não, perdão, a Jéssica. É que ela está presente mesmo, né, amiga? Ela está presente mesmo. E isso, quando a gente fala luto, isso é para qualquer relação. Às vezes, a gente está falando de uma filha com a mãe, né? De uma relação de marido e mulher.
E, por exemplo, chegou um comentário aqui pra gente: eu perdi minha mãezinha há 7 meses, a minha rotina de vida mudou. Eu gostava de festejar por tudo, né? Hoje já não consigo me reunir mais com os amigos. Sei lá, né? Bate uma tristeza sem fim. É essa sensação que eu até comentei, que às vezes essa própria pessoa é convidada, mas talvez nem ela queira se permitir ainda viver isso. E isso deve ser respeitado? Deve. Ou quem está ao redor, às vezes, quer arrastar a pessoa. Não, você vai sim para aquela comemoração. Como que a gente deve fazer? Você ouvia isso? Você tem que fazer isso. Você 2 dias depois que eu perdi o meu filho, eu ouvi assim: nossa, como você está horrorosa. Você tem que ir num salão se cuidar. Eu fiz: hã? Eu acabei de enterrar meu filho. Uhum. E tá tudo bem se eu saísse ali e fosse me cuidar. Mas eu não queria, eu estava respeitando a minha dor. Eu estou em dor, deixa eu acolher essa dor, deixa eu viver essa dor, porque as pessoas querem te tirar dela. E é muito importante que você viva a dor, porque senão essa conta vem depois e ela vem muito alta. Vem, Alexandre, ela vem depois. Se você não viver, se você não respeitar esse momento. Vocês para falar sobre isso mesmo, né? Cada um tem essa vivência do luto e de fato, tá? Vive a dor como a dor merece muito ser respeitada. Tem que sentir, você tem que sentir aquela situação, você tem que viver aquilo ali, porque se você não vive de um modo honesto, autêntico, no sentido de acessar o seu sofrimento, ele vai dar um jeito de aparecer. Pode se tornar em sintomas, pode se tornar em prejuízos na sua capacidade de viver, trabalhar, se relacionar, pode começar a aparecer no corpo, vários sintomas no corpo, isso é a coisa mais comum que tem, o corpo sempre paga um pouco da conta quando a gente não quer entrar em contato com sentimentos, Nega, né? Nega, você rejeita. Aí vem a pressão social, essa pressão social que tenta fazer com que você se sinta bem com urgência e tenta até te dar comprimidos e fórmulas mágicas para a felicidade. Quantas pessoas não devem ter falado assim: toma isso aqui que vai te ajudar, sabe? Como se isso fosse te ajudar. Só que às vezes você fala assim: não, eu quero me sentir mal. Deixa eu me sentir mal. Permita que eu fique mal, por gentileza, né? Deixa eu sentir a vida como ela está no meu momento. Então, você pode sentir isso. Não significa, gente, de novo, que isso é uma depressão, que você é fraca, que você é uma pessoa que vai viver assim para sempre, que a felicidade nunca mais vai bater na sua porta. Não tem nada a ver com isso. Tem relação com respeitar o que você está sentindo. E outra, quando você faz isso com você, isso é saúde, tá? Você não está doente. E eu estou insistindo nisso para a gente entender que você ficar mal não é sinônimo de que, olha, doente, padeceu e aí precisa. Não. Claro que se você tiver um acompanhamento profissional com psicólogo, isso é essencial. Pode ser muito importante para você ressignificar e viver de um outro modo a sua capacidade de ser feliz. De forma mais assertiva, né, doutor? Isso. Quando a gente tem um acompanhamento... Desculpa. Pode, o espaço é Quando a gente tem um acompanhamento, quando você não tem, você vai fazendo tudo e a qualquer coisa e a qualquer momento. Fulano falou que isso é bom, Ciclano falou que... Mas quando você está com um profissional, que o profissional vai pegar na sua mão de verdade, olhar nos teus olhos e falar assim: olha, nós estamos juntas, nós vamos passar por isso juntas. E assim, é um passo de cada vez, é um minuto de cada vez, é respeitando esses momentos. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, você sabe disso, e eu tenho época que as pessoas às vezes me ligam e falam assim: você está onde? Ah, eu estou indo no cemitério. Ah, aquele silêncio. Tá tudo bem? Tá, eu só vou dar uma choradinha e já volto. Por que não? A Tati falou isso, que ela era muito de sorriso largo. Você que falou que é muito brincalhona, você consegue brincar igual você brincava antigamente? É diferente. A alegria fica triste. Você consegue brincar, você consegue participar, mas lá dentro mudou. Eu não sou mais a Catiúcia antes do Theo, nem durante do Theo. Agora eu sou depois que ele partiu. Então, eu sou uma nova pessoa. É uma nova alegria. Eu vivo, vou me casar daqui a uma semana,
vou estar muito feliz, mas é óbvio que quando as minhas alianças entrarem, eu vou falar, podia ser o meu filho trazendo. Eu tenho certeza que eu vou sentir isso, eu já senti só de escrever o roteiro do casamento. Então, é isso, a gente vai ser feliz, mas a gente nunca, nunca vai esquecer eles, principalmente quando a gente está feliz. Eu acho que é o momento que a gente mais lembra. E dá para ser... Isso que é interessante, as pessoas acham que ou a gente é feliz ou a gente é triste. Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue viver uma alegria e uma tristeza juntas. Né? Alegria de lembrar de ter algum momento que você está celebrando a vida e a tristeza de poderia ter sido de uma outra forma, poderia haver algo diferente nisso daqui. Então, é possível sempre, essa é uma vantagem, muita gente acha que é uma desvantagem, né? Mas isso é uma vantagem da vida humana, a gente consegue ser feliz e triste ao mesmo tempo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vou até pedir, já avisar o Dudu, que eu vou ter que encerrar com um abraço, então, por favor, abre essa imagem aí, porque eu acho que é o abraço que o Espírito Santo inteiro quer dar nessas duas mães. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Tá? Por tudo. E eu vejo a alegria da Yara em você. Tá bom? Obrigada, Catiúcia. Obrigada, amiga, por tudo sempre, 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 sempre. Você que me acompanhou lá de trás. Sem o Theo, com o Theo e agora com o Theo dentro de mim. E feliz vida nova. Feliz vida nova. Tá? Cuida bem dela, hein? Cuida bem dela. Beijos. Obrigada. Alexandre Brito, obrigada também pela sua participação. Tinha que ser você com essa sensibilidade, com esse coração gigante e o grande profissional que ele é. Obrigada, gente.